Olá, vamos começar mais um episódio aqui do podcast Transbordando Autoestima. E hoje é para você que está aí, mãe de família, teve um monte de filhos, está meio desiludida, queria ter feito uma faculdade, né? Achou que depois dos 40 tudo acabou na tua vida, né? Essa pessoa que eu trouxe aqui é a Dayana Buarque, ela vai inspirar bastante vocês. E outra, você vai ver como é possível tá vencendo todos esses desafios familiares, de ser mãe, né? E conquistar realmente a autoestima de novo, né? Reconquistar a autoestima, você ter controle, poder sobre o teu corpo, sobre a tua família, tua vida profissional, tua vida educacional, teus títulos, tudo isso é possível quando você acha que está tudo perdido, né? Quando Exato. você acha que está tudo perdido. Então, Dayana, eu queria que você se contasse um pouquinho lá do teu passado, porque você tem 5 filhos hoje, 5 né? filhos. E no teu passado, quando você começou a ter esses filhos, você só se dedicava à família? Só a família. Bom, primeiro que é muito bacana estar aqui hoje, muito legal, agradeço o convite do meu Sim. médico e vou dizer de novo que é o melhor médico do Brasil, doutor Eu Rafael. fico Eu lisonjeado. estou muito feliz de estar aqui hoje. E é isso, eu desde sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar, mesmo quando eu já tinha o meu primeiro filho, eu sempre gostei de fazer uma caminhada, de fazer um exercício em casa, pegar aí um canal de televisão que na época, hoje a gente tem muita internet, né? A gente vai Sim. lá no canal, vê aqueles exercícios e tal. Na época a gente tinha um canal de televisão que fazia isso, que eu lembro até que na época era TV Cultura. A gente ligava lá e tinha aqueles canais de exercício físico. Eu sempre fui muito cuidadosa com isso, então eu sempre tive um cuidado com o meu corpo. Quando você tem um patamar financeiro que te garante, né, essa parte de fazer a cirurgia estética, cirurgia plástica, de imediato, legal, mas quando na época eu não tinha, o meu recurso era esse. Então, até o terceiro filho, eu consegui manter aquele corpo saudável. Primeiro porque eu tive partos normais, né? Sempre fui muito guerreira nesse Sim, sentido de para a querer. criança, para a recuperação da Nossa, mãe, sempre o tudo parto normal, né, o perfeito. natural, né, como a gente foi feito para ser é o melhor, às vezes não é possível, né, mas Sim, escolher um parto cesárea, tem alguns danos aí para a sim. criança, né, para Sempre o me cuidei desenvolvimento. muito. Cuidei da gestação, cuidei da criança, nunca engordei muito. Na última gestação agora, que eu tive um probleminha de saúde, mas a gente vai chegar nessa parte, né? Deu tempo de reverter. Mas sempre fui essa pessoa muito cuidadosa, muito otimista com a vida. Eu sempre quis estar à frente do tempo, né? Enquanto muitas mulheres se entregavam, eu queria estar à frente do Eu tempo. acho que esse é um grande segredo, né, todo mundo que já veio aqui, todo mundo que vai vir, todo mundo que a gente observa, é o otimismo, né, é o poder da mente, né, se a gente se entrega, a gente acaba perdendo, mas quando a gente tem um olhar positivo das coisas, as coisas ao nosso redor começam a se transformar, né, em todos os aspectos da nossa vida, né. Mas isso que você falou é bem importante, todo mundo frisa isso. Então, por mais que a vida esteja ruim, né, financeiramente, Sim. esteticamente, familiarmente, relacionamentos, a gente tem que começar a construir isso dentro da nossa cabeça, né? Sim, A parte porque positiva, tudo né? começa aí. Tudo começa como está a tua cabeça, o teu corpo, o teu interior e o teu exterior. Como que você vai se apresentar às pessoas de forma intelectual e de forma externa também. Então, eu sempre me preocupei de como as pessoas iam me ver intelectualmente, e externamente. Mesmo quando eu não podia ainda fazer uma faculdade, porque eu tinha que cuidar dos filhos, da casa, mas eu procurava sempre ler alguma coisa, me inteirar, saber como que estava a situação política atual. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com isso, para que as pessoas olhassem para mim, tivessem uma referência de que, ela não é só uma dona de casa, ela é uma pessoa que faz uma diferença. Ela é uma mulher que se destaca, que não é só aquela pessoa isolada ali que cuida dos filhos. Não, ela tem um corpo legal, ela tem uma aparência legal. Com o pouco que ela consegue, ela vai além do que se espera, Exatamente, né? entendi. Mas você falou que você teve 3 filhos, 4 E, e conseguiu se preservar ainda com tudo isso. isso. Na verdade, eu Mas com tive. só 4 filhos hoje em dia é uma Na dedicação. verdade, assim, eu tive 6 gestações. Eu perdi um bebê e
tive 5 filhos. Minha última filha nasceu em novembro de 2021, que é a Maria Clara. Foi minha última filha. De um outro casamento. Que me trouxe uma outra experiência, porque aí eu já estava com 39 anos, e quando eu procurei querer ter a minha filha, o meu médico me orientou e falou, olha, você já está numa idade mais, né, acima dos 35 já é mais perigoso, né? Eu já sabia de todos os riscos, só que o meu corpo já não era mais o mesmo, eu tinha um outro desafio, que era encarar aquela situação de que meu corpo ia mudar de novo e que eu ia ter que reaver essas circunstâncias depois que ela chegasse. Então, foi um desafio muito pior, porque eu engordei muito. Coisa que você Você. não tinha acontecido nas gerações Não, de forma anteriores. alguma, eu era muito jovem. Você acompanhou isso, Sim. você viu, eu estava sobrepeso quando eu cheguei no seu consultório. E depois de, acho que, 4 meses de que eu tive a minha bebê, e eu disse, eu quero ficar magra de novo. E você olhou para mim e falou, não, você tem que perder peso porque você está acima do peso. Sim, a gente já vai Pra conversar gente sobre poder isso, te operar. porque muita gente acha que tudo que você conquistou é uma cirurgia plástica, não né? foi, A gente não já vai foi, conversar não sobre isso, foi. exatamente. Não é a cirurgia plástica, ela não é, não adianta a pessoa se entregar, né? Falar assim, olha, Exato. eu não vou fazer nada por mim, eu vou num consultório de cirurgião plástico e ele vai me deixar em ordem. Não adianta. Nem se isso fosse possível, a pessoa ia voltar para a vida dela e ia destruir tudo, né? Exatamente. Ia destruir tudo. Então, tem que Exatamente. ter inicialmente uma mudança interna. Mas por que você acha que nessa última foi diferente, que você ganhou bastante peso? Você perdeu um pouco a vaidade Eu acho que, com 39 na última? além da questão hormonal, que a gente sabe que muda tudo depois o dos metabolismo dá uma 35, tudo diminuída. muda, né? Claro. E é perfeitamente normal. O que eu falo para as mulheres que me procuram e perguntam para mim, como você conseguiu? Eu acho que tem a questão hormonal. Cuida do teu interior, de dentro para fora. Vai no médico primeiro, procura saber como que tá a tua saúde, Isso. né? Para você não fazer uma loucura de sair por aí tomando remédio eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para emagrecer. Às vezes é uma questão hormonal que tem que ser equilibrada. E isso é muito simples de resolver com um médico bom. E a questão que eu peguei a pandemia, né? Eu peguei aquela fase da pandemia que foi uma questão bem difícil para muita gente. Eu fiquei grávida no auge da pandemia, então eu fiquei dentro de casa, isolada, só comia, com medo de perder o bebê, aquela coisa aquele trauma, né? Físico. A parte física e eu peguei emocional, mental, emocional e físico, claro. Então eu ganhei 42 quilos. Foi no total. E para alguém que é super vaidosa, se você se via bem, se aceitava, achou que era o fim, como é que foi? Não, como eu sempre digo, as pessoas têm que ser bem resolvidas. Uhum. É aquela coisa de todo mundo te olhar e falar assim, nossa, você tá estranho, você tá esquisito, você tá gorda, você tá magro, e você, por você mesmo, você saber que aquilo pode se reverter. Depende de você. Depende de você. Então, eu ouvi muitas coisas absurdas assim. Meu E a Deus, o que pessoa pode se aconteceu? afetar negativamente e se Exato. entregar no piorar o quadro. Porque Comer você mais, sabe- né? Depressão. Você sabe que tem pessoas que Tem que estar blindado, são completamente sem noção, né? Chega e fala, nossa, você engordou, o que aconteceu? O que é isso? Eu ouvi algumas frases assim. Mas eu sabia que eu tinha uma plena capacidade de reverter aquele quadro, de que quando a minha filha nascesse, eu poderia fazer uma academia, fazer uma dieta, e eu queria estar melhor. Afinal de contas, eu só tinha completado 40 anos, só. Você tinha essa capacidade, todo mundo que Todo tá aí mundo assistindo tem, tem essa capacidade. todo mundo É o tem. mesmo ser humano, né? Isso. É a mesma mulher, é o mesmo Exato. corpo, somos todos iguais. Porque Só que aquilo que eu falo, a transformação tem que vir internamente, aqui, mentalmente, primeiro, na cabeça. aquela coisa. E aí o seu redor vai se transformando, né? Você pode chorar, você pode ficar um tempo dentro do quarto chorando, se descabelando, mas levanta, se olha no espelho e fala, eu vou conseguir. Essa é a tua regra. As pessoas podem falar o que quiser. A questão é, o que você quer para você? O que você quer mudar para você e através de você para outras pessoas? Porque hoje eu posso dizer que eu inspiro pessoas. Essa é a melhor parte para mim. A melhor parte não foi entrar numa roupa 38, a melhor parte não foi fazer uma cirurgia plástica, foi também, mas a melhor parte é quando eu ouço alguém falar assim, olha, você é minha inspiração. Olha que legal. Exatamente. Né? Sim. É você poder bacana. transformar, mudar o outro. É muito né? show isso daí. Você se sente bem e se sente melhor. A gente se sente melhor ainda quando os outros também conseguem
se sentir bem ao nosso redor, né? E um detalhezinho, isso não te envaidece, isso enriquece a obra que é você. Com certeza. E quem diria, assim, que eu iria chegar nesse nível? Porque eu achava que não ia ter jeito mais. Eu me olhava e pensava, não ia ter jeito mais. Aí alguém aí pode pensar assim, mas a gente vai chegar lá, né? Mas você fez uma cirurgia plástica. Opa, mas antes da cirurgia plástica eu tive outros 4 filhos. Sim. E eu consegui me manter Sim, magra. sim. E não foi a cirurgia plástica que entregou todo esse resultado, toda essa Exato. transformação, né? Hoje não, hoje... Mas aí, o 5º filho, você engordou 42 quilos. 42 quilos e você ainda queria fazer uma faculdade que não tinha feito. Eu estava no meio da Você minha estava no meio faculdade, você tá na todo esse pandemia. processo, tentando, e era um desejo seu, você já tinha 4 filhos, não tinha podido ter tempo para si Não tinha própria, tempo para mim. e você queria fazer direito. Na verdade, eu sempre quis ser uma pedagoga. Uma pedagoga? Eu sempre quis lecionar e direcionar uma escola, sempre. Mas o meu esposo me incentivou. E eu sempre tive uma veia do direito. Eu sempre fui aquela pessoa de brigar pelos direitos, de querer reagir às pessoas, de querer defender. Eu tinha essa veia já, né? Essa vontade de querer impulsionar as coisas. E o meu marido, engenheiro, né, olhou para mim e disse, Dai, você tem uma postura diferente, você é uma mulher que traz uma imponência. Isso é a opinião dele, que ele é um homem Não é? apaixonado, acredito eu. E ele disse para mim, vai fazer direito, você tem toda essa estrutura para fazer a faculdade de direito. Eu parei e pensei, bom, é mais um desafio. Mais um desafio. Vamos ver se eu consigo ir adiante. Já, você tinha quantos anos quando... Eu estava com 37 anos, quando eu 37 comecei a anos. faculdade Tá de vendo? direito. Nunca é tarde, né? Nunca é. Nunca é tarde. E eu me recordo que quando eu entrei na sala de aula, eu olhei aos 4 cantos e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu me vi assim, Perdida. No meio, E hoje, se você perguntar para mim, Dai, foi o caminho certo? Foi mais que certo. Sim. Era o meu lugar. Era o meu lugar. Empecilhos, obstáculos, qualquer coisa vai nos fazer desistir, né? Muitos. Olha, não tenho dinheiro para faculdade. Olha, você entra na faculdade e vê aquela turma, ela fala assim, estou deslocada, não vou mais fazer. Tudo vai conspirando contra, né? Eu tinha tudo para não ir. Tudo para não ir. E ao mesmo tempo, eu tive tudo para chegar, porque eu tive pessoas para me acompanhar, eu tive um marido que super me apoiou e me apoia. Eu tive amigos que foram essenciais, preciso citar isso aqui, pessoas que acreditaram em mim, a minha família, os meus filhos mais velhos. Então, assim, hoje eu não me vejo em outra área, eu me vejo realmente uma advogada. Sim. Eu me sinto assim. E eu agradeço a Deus todos os dias porque eu fui essa mulher guerreira. E como você fala assim de você mesmo? Sim, eu falo assim de mim mesmo. Sim. Eu me olho no espelho e falo, você é muito guerreira. É isso que a gente você tá falando. Muito forte. Isso é autoestima, né? Autoestima é o amor próprio. Né? Não é a vaidade, né? Não é a vaidade que é uma conotação mais negativa, que você faz pelos outros, você faz com segundas intenções. Não, a gente precisa se amar, né? Ter essa percepção da gente mesmo. E quando a gente consegue chegar lá, a gente quer que os outros também atinjam isso, né? Consigam isso, conquistem essas coisas. E isso que você está focando ultimamente, né? Você tá dando sua experiência ao redor, né? As pessoas que te convivem aí. O que te impulsiona a não desistir, na minha opinião, penso eu. Na minha opinião, o que te impulsiona a não desistir é você imaginar que, por exemplo, uma faculdade de Direito ela dura 5 anos, né? É bastante tempo. É só você olhar para uma criança e ver ela com 5 anos. Se você desistir, daqui 5 anos você vai olhar e você vai ver a tua turma formada, todo mundo lá com a sua veste se formando, e você vai pensar assim, poxa, se eu tivesse me esforçado mais um pouquinho, eu estaria ali no meio daquela turma, levantando o meu canudo e agradecendo por ter conseguido. Sim. Então, todas as vezes que você pensar em desistir de alguma coisa, eu vou dar outro exemplo. Se você começar hoje uma atividade física com o corpo que você tá, tira uma foto na frente do espelho e não desanima, vai adiante. Todos os dias, aquela rotina de tomar 3 litros de água por dia, de fazer exercício físico. Daqui 3 semanas, tira outra foto
E você vai ver o quanto valeu a pena você não ter desistido daquele processo de você olhar e falar, não vai dar certo, isso aqui é besteira. Não, não é. Em algum momento você vai ver um resultado que vai valer a pena cada centímetro de segundo, de milésimo Sim. que você se esforçou E ali. essa vida de hidratação, alimentação Isso. boa, De bons atividade pensamentos. física, bons É, pensamentos, não é só pela estética, né? Porque isso tudo se traduz em saúde para o corpo, sim, né? Fica um corpo, com certeza, sim. muito mais saudável, né? Depois eu até queria que o pessoal da edição, depois que tiver tempinho, aí, conseguir botar umas imagens da Dayana, queria Umas mostrar fotos, umas uau. fotos, eu queria mostrar depois como é que ela era antes e depois, mas olha, acho que até Tem um vai antes e conseguir. depois bem cruel. Esse Tem- aí tá mais esse aí razoável. na verdade, esse aí é depois e o antes. Esse aqui, na Ah, verdade, assim, eu não consegui pegar. Depois eu vou mandar umas fotos pra você sim, e sim, a tal, gente pra você põe. colocar lá no Instagram, porque o pessoal vai Sim, começar a ver lá, né? sim. Essa foto aqui foi antes até da Maria Clara, que eu tinha engordado um Então pouquinho. não foi culpa da Maria Clara, Não, não foi culpa não. da última. Então, para você Você já, ter, é só para você até ter o uma rosto um pouquinho mais ideia. cheinho, né? Sim, é só para você ter uma ideia do quanto eu engordei. Disso foi para 40 quilos, Foi né? para bem Saiu daí mais, para entendeu? bem Eu mais de 40. ganhei mais peso, então eu fiquei muito irreconhecível, muito mesmo. Então aqui eu já estava assim, então aqui já é uma questão diferente. Uhum. Aqui é um processo que eu já estava gordinha, já estava acima do peso. Aqui eu já queria fazer minha cirurgia plástica. Aqui eu fiz e já estava treinando. Sim, sim. Essa é a Dayana de hoje. Show de bola. Essa é a mulher que Que eu não é queria, só cirurgia que plástica, é uma não é só mudança cirurgia plástica. completa, né? Isso que a pessoa tem que Maravilhosa. entender. Tem uma mudança Tem de tem hábitos, uma todo um mudança, esforço, todo um todo um esforço. esforço. Exatamente. E é sobre E as isso. pessoas olham isso e falam, que fácil, né? Você fez uma cirurgia plástica. Não é, tem toda uma Tem mudança. toda uma Mas mudança, assim, toda uma mudança. é muito difícil se manter com esses hábitos. Não, não é Não é difícil. Não difícil. é difícil. Eu vejo que as pessoas dificultam muito. Uhum. Eu sempre, eu leio muito, eu fico muito tempo no celular olhando sites, eu olho página de blogueiras, de pessoas, e eu vejo as pessoas dificultando muito essa vida fitness. Sim, porque realmente eu também gosto de simplificar, porque a gente vai no nutricionista, é aquela história da balança, né? É tantos gramas disso que lá, e fica uma ração de cachorro. Ração de cachorro quer É, dizer porque é sempre a mesma coisa, né? primeiro, É difícil. esquece a balança. Então, é complicado. E É, assim, a gente sabe onde estão os vilões, ninguém mais tem essa ignorância no mundo de hoje, né? Sabe onde está o açúcar, sabe onde estão os alimentos que estão industrializados, que sim, têm conservantes, que têm problema. A gente tem que voltar para o natural, né? é. É, e essa coisa muito rígida, né? Muito rígida torna inviável, né? Porque assim, eu acredito que você tome uma taça de vinho. Tomo, tomo demais, Toma demais, né? tomo demais. Sim, Eu acho que assim, ó, você tem que conhecer o seu corpo, principalmente as mulheres. Mulher é diferente, né, doutor? sim. Mulher tem dias que ela tá se sentindo inchada, o abdômen tá mais inchado. Eu me sinto assim. Você tem que se conhecer. Perto do seu fluxo, você vai estar inchada, você vai estar indisposta, você não vai querer treinar, seu corpo vai estar retendo mais líquido. Vai ter alimentos que você vai perceber que você vai ingerir e você vai ficar um pouco mais acima do peso. Então, comece a se conhecer. Quando você começa a conhecer o seu corpo, nada pode te restringir. Você vai poder comer um chocolate e você vai ver, o chocolate não me fez mal, eu não me alterou em nada, Tudo também é questão de eu comi um quantidade. pedacinho, Exatamente. entendeu? O arroz e feijão é sumamente importante, ninguém pode deixar de comer, ninguém pode pular a Sim, alimentação. Eu não sou nutricionista, eu sim. tô falando o que eu vivo, gente. Isso que a gente É, quer. Isso que a gente quer. é o meu Porque isso corpo. que eu tava criticando, exatamente. Aquela coisa de nutricionista, tal, é aquela coisa Sim, engessada que todo mundo não consegue cumprir 30 dias. sim. Não consegue manter, É, né? Mesmo porque tem vida social, você não vai num restaurante com balança debaixo do braço, né? sim, não É, dá, não é dá, muito complexo, é muito não complexo. dá. A gente tem que ter um equilíbrio, ter uma vida normal, né? Qual é o teu gasto calórico na academia? Você faz muito exercício para perder caloria? Legal, vai lá e come um prato de arroz e feijão, come o teu pãozinho de manhã. Agora, se você não gasta muita caloria, maneira um pouco a alimentação e vai se conhecendo, porque eu vejo que essa questão da alimentação, ela frustra muito as pessoas, sabe?
Eu vejo que a pessoa começa a fazer uma dieta, aí não emagrece 1 grama, aí fala, não vou mais tentar não, chega. Aí não toma água, aí não faz um exercício que perde caloria e culpa a alimentação. E na verdade se você sem se alimentar, você não é nada, você não é ninguém. Sim, é uma boa É a questão alimentação, da né? qualidade, Qualidade, a isso. qualidade. Sim, sim. Gente, o mundo de internet, ele tá aí. Tem como você pesquisar cada alimento, né? Sim, sim. Tudo tá muito Isso que eu aberto falo, pra a informação gente. ela A informação tá aí, é. Agora assim, né? olha, eu tenho preguiça, vai para o básico, né, tudo que está embrulhado, tudo que É, está num pacote, você sim, abandona, é fruta, legume, vegetais, arroz, feijão, carne, ovo, né. sim. Passe para essa linha já é um bom começo. Depois é o que você falou, depois você vai se conhecendo, né. Se Fala assim: "Olha, isso aqui não me conhece, fez tão bem". se olha no espelho, vê aonde que tá. Hoje eu tô me sentindo mais cheinha aqui. Eu acho que foi aquele alimento que eu comi. Vou parar. Dá uma segurada, vê se é isso mesmo, entendeu? Faz da maneira certa. Tudo que você faz de maneira certa e observatória, dá certo. E não é um fardo, né, no dia a dia, Não né. pode Não pode ser, ser um não fardo. pode Exatamente. ser. Isso que as pessoas transformam a dieta num É, fardo, que por isso que não tem, é. tem que ser uma rotina, A né, tem que gente ser tem uma que uma vida saber, aprazível. em outras palavras, a gente tem que saber se virar com o que a gente tem, Sim. né? Por muito tempo, quando eu não pude fazer tratamento estético de massagem, o que eu fazia? Eu mesmo fazia minha automassagem, eu mesmo me drenava, eu via como é que fazia e dava super certo, Sim, sim. entendeu? É Fazia aquela aquela história de massagem de problemas cintura. vão sempre aparecendo e a gente É, pode, desistir, né, ou se virar, ou é uma escolha, contornar, né. é uma É sempre escolha. isso que a pessoa tem que Eu não sei observar se aí. você já observou, mas o Instagram tá cheio de pessoas que dentro de casa fazem exercício físico. Você já viu? Pessoas que colocam peso em galões de água para fazer. Sim, se E elas viram são já vi. bem Sim, sim, resolvidas, sim. conseguem um corpo que você fala: Meu Sim, Deus, sim, sim, sim. como essas pessoas conseguem isso? É esforço. Uhum. Sem suplementação, whey protein, né, Você entendeu? comendo, o que tem ali no quintal às vezes, né. E não é É magnífico? magnífico, né, porque exatamente, a gente enxerga, os problemas da nossa vida como causa de tudo, e na verdade a causa é nossa, né, isso que eu sempre digo, é interna. Nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor, né, com o nosso corpo, com nossos relacionamentos, com a Sim. nossa profissão, com tudo, né, com a nossa questão financeira, né. Lembrando, doutor, que vai ter dias que Não, você não vai boa estar lembrança. bem. Parece que aqui nós estamos no A paraíso. gente não pode Isso, falar só de uma coisa bem assim lembrado, atrativa, né? Você bem tem que lembrado. falar do dia. Poxa, mas ela aí tá falando de. Parece que ela tá vivendo um conto de fadas. Não, não. Olha só, tem dias que eu não tô bem, tem dias que meus problemas estão me sufocando. Talvez eu esteja falando com você e eu estou por aqui de problema, mas tô tentando te passar a minha melhor versão. Então, vai ter dias que você vai estar um pouco desanimada mesmo, ou desanimado. Vai ter dias que você não vai querer treinar, vai ter dias que você vai querer comer uma caixa de chocolate sozinha. Você tem todo o direito de fazer isso. Você só não pode Sim, continuar nessa vibe, exatamente. Isso é tá normal, isso é bom? humano, Isso né. é Isso é de humano, todo isso é mundo. perfeitamente normal. Todo mundo passa. Você só tem que se levantar. Porque, como eu disse anteriormente, você precisa ser uma inspiração para alguém. Alguém está te esperando, alguém está te olhando, alguém está querendo te acompanhar, alguém. Sabe, isso é de uma sensação única. Procure fazer com que essa ideia de que você está nesse fundo de poço passe rapidamente. Hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou estar. Sim, Hoje eu vou me dar o direito de ficar na cama, deitada, dormindo, vou ficar quietinha, vou chorar um pouco, mas amanhã eu tenho que estar bem. isso, essa oscilação Tem que acontece na passar, vida de tem todo que ser passar, humano. É isso mesmo, exato, tem que muito bem passar, lembrado. não é? Todo mundo passa por isso. Sim, Mas aí, você venceu várias coisas, conseguiu tua faculdade, 5 filhos, lutou aí, recuperou, né, recuperei. recuperou a vida anterior aí depois de tudo isso. E e você sempre foi do estilo de vida, de conquistar por si própria, de ter uma vida saudável, de se alimentar bem, nunca foi da plástica, né, nunca foi Não, nunca foi assim: "Não, eu sou a plástica reso", nunca foi dessa linha, né. Até que quando tem algumas alterações que não tem, flacidez, né, pele, algumas alterações que não vai ter ação aí, o estilo de vida. E assim,
5 filhos hoje, em 2023, É muito filho. é muito filho, é raro de se ver, né? É raro de se ver. Você tá de parabéns. E você nunca foi, né, daquela da estética, da cirurgia plástica. E como é que foi esse processo de falar assim, vou tentar, eu decidi que quero ir lá ver? Como é que foi essa decisão de procurar? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito prática nas escolhas, assim. Ah, vou escolher um vestido, é aquele, não esse. Tá, então é esse. E assim foi com a escolha do cirurgião plástico. Eu fui em apenas 2, você e mais outro. Aí você foi uma indicação de 2 colegas. Eu tinha muito medo de cirurgia, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa para o tempo de agora. Eu gosto de estar acordada, olhando os movimentos, de fazer as Você não coisas. gosta de perder o Eu não controle. gosto de perder o controle da situação. Isso, Se eu isso. perder, aí acabou comigo. Sim, Então, o fato de eu imaginar que eu estaria numa mesa deitada por horas me deixava em pânico. Isso sim, me deixava assim atordoada. Então, o primeiro ponto foi vencer o medo. Eu tive que vencer o medo e você é testemunha disso, porque você viu, eu não tinha medo, eu tinha pavor, sim, né? sim. Mas não pela questão da cirurgia, justamente porque eu não tinha o controle da situação. Então, eu trabalhei isso na minha mente durante meses. Isso foi Uhum. trabalhado, isso foi exercitado sozinha, aqui, Sim, né? Porque eu queria vencer mais este obstáculo. E assim, eu não tinha outra escolha, porque quando eu me olhava no espelho, por conta do peso que eu carreguei, a diástase ela arrebentou sim. e eu tive uma flacidez na região pélvica que ficou uma bolsa. Não ficou feio ou horrível, mas ficou aquela sensação de que tinha algo ali que estava me incomodando. Então eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que decidir o que eu queria. E o que eu queria no momento era resolver aquela situação. Tanto é que eu cheguei no seu consultório querendo fazer o que? Apenas a barriga. Sim, Lembra? sim. Falei, eu quero fazer só a barriga. Porque aí eu vou ficar menos tempo na mesa. Olha que bobagem, né? E você disse para mim, não, olha, a mama ia ficar melhor, tal. E aí eu quero frisar aqui uma coisa muito importante. Conversa com o teu médico, porque isso passa uma garantia muito forte, assim. O médico, ele tem um poder de te influenciar quando ele é bom, tá? É uma coisa muito notória. Eu acho que eu fui em 3 ou 4 consultas, né? Acho que na terceira você olhou para mim e disse: "Olha, você não vai morrer. Você vai ficar bonita, Sim. você vai sair de lá transformada. Vamos fazer essa mama". E você também foi se transformando, né? Isso. Ele Porque falou: "Você já emagreceu". Ele chegou a falar pra mim assim: "Você fez sua lipo, você mesmo fez exato. sua Ela lipo". fez, exatamente, porque você não fez lipo, né? Porque eu Você não fiz a lipo na mesa, não, mas não, eu só foi feita a remoção de pele só a mesmo, né? remoção de Porque isso não tem pele, jeito. 40 quilos de emagrecimento não tinha o que é fazer, como uma cirurgia bariátrica, não né? tinha o que Um fazer. ex-obeso. Tem a roupa, a pele que nos veste, ela foi um pouco laceada. E aí, a única forma de correção mesmo acaba sendo a plástica. E você morria de medo Eu tinha aí, medo, mas eu medo de perdi o cirurgia, medo, assim. assim. A gente conseguiu tirar a sua É, lipo, que foi ótimo, né? o Porque você conhecimento fez é tudo. todo esse ganho que a gente viu aqui, ela emagreceu, né? E Sim. depois a gente fez o tratamento da O flacidez. conhecimento, o entendimento, a conversa, ela significa muito, ela é muito significativa. A conversa com o médico é muito importante. As dúvidas, como eu vou ficar, como vai ser, como é o pós-cirúrgico, tudo isso você precisa saber. Então, assim, depois que eu tirei todas as dúvidas, eu decidi que eu ia fazer a mama e a barriga. Assim, de uma hora para outra, eu virei minha chave. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Mudou, né? Mudou, recuperou. Nossa, Hoje, melhor coisa. Eu me olho e sim, falo: "Caramba, graças a Deus que eu fiz". sim, E o sim, venceu Claudião esse medo. também, O Claudião também. também. Apaixonado. Conheço o marido Apaixonado. dela. Nossa, Esse daí é meu Deus apaixonado. do céu. Apaixonado. Ele tá super feliz. E tá, com todos esses medos, tal, você venceu, fez a cirurgia, acordou, mas tem todo o pós-operatório, né? Tem. Tem todo o pós-operatório, né? Aqueles cuidados, dificuldade para dormir. Eu quero que você seja bem sincera aqui. Eu quero não, seja bem sincera, né? É, Tudo que foi difícil. Dor, dependência. Explica direitinho aqui, o teu ponto de vista. O teu ponto de olha, vista, com toda eu a sinceridade do mundo, não precisa rir eu vou nem se explicar esconder porque eu nada. tô rindo, porque eu sou quase que uma mutação, né, doutor? Hum, Gente,
Eu vou insistir em dizer, você tá levantando a autoestima do médico. Eu não senti absolutamente nada. É uma mutação. Tem casos que são assim, tem casos que Tá são mais bom, sensíveis, vai, olha são só. individuais, O né? meu pós-cirúrgico foi muito tranquilo, muito mesmo. O Dr. Rafael cuidou muito bem de mim, a equipe. Eu acordei como se eu estivesse acordado de um sono à tarde. Eu não senti uma dor, eu não senti um incômodo. Exatamente como ele falou. Eu perguntei pra ele várias vezes: "Você sente dor?" "Não". E eu desacreditei, porque assim, poxa, é uma cirurgia que vai te abrir inteira. Tem casos Tem que sim, casos e tem casos e casos. casos, O sim. meu caso foi Sim, não fez lipo, foi mais tranquilo. Foi tranquilo mesmo. muito, 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 muito. Eu fiquei muito bem. Os pontos perfeitos, a minha cicatriz é incrivelmente Tá bonitinha com quanto lá. tempo sua cirurgia agora? 1 ano, foi em julho Em, do ano em passado. julho do ano passado, 1 ano e 1 alguns ano e meses. alguns meses, Legal. é. Ainda tá amadurecendo. E, nossa, foi super tranquilo, assim. Eu acho que a confiança que foi passada, tudo isso contou muito. A minha recuperação, foi mais do que o esperado. Tá, mas eu não quero que você faça propaganda, não. Eu quero que você Mas é seja verdade. real aqui. Eu tô sendo bem Tem realista. dificuldades, tem Teve dificuldades uma pra dormir. dificuldade. Como é que é essa Assim, história? ó, eu queria dormir de barriga pra baixo, que eu Isso, adoro. Eu que é uma amo. restrição. Aí eu ligava pra você e perguntava: não, não pode. Pelo menos 15 dias tinha que dormir de lado, mas não demorou muito. Eu tive Você a foi se liberando. oportunidade de dormir de barriga pra baixo. Depende muito de você, do cuidado que você vai ter com o corte. Uhum, Depende muito dos cuidados pra você não quebrar, não estourar nenhum ponto. Isso é muito sério. sim. Você sempre falou da região da mama. Eu tive muito cuidado de não levantar o braço, de não fazer nenhum exercício, de não pegar peso. Na época, minha filha estava com 8 meses e eu não peguei minha bebê no colo. Mas a dificuldade mesmo é você manter essa vigilância em volta de que, opa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, para que tudo corra bem, para que você não tenha nenhuma intercorrência, para que você não precise ir lá voltar a fazer uma Sim, reparação. sim. Tudo que o médico te orientar, faça, porque vai valer a pena. Os dias passam muito rápido. Quando você vê, já foi 30 dias, a cirurgia já tá bem. E Voa, né? vida Vida nova. nova, né? Eu tive uma pequena intercorrência na cirurgia que a gente corrigiu, mas porque o Sim, meu corpo deu uma aderência na sim. cicatriz. E eu quis corrigir, mas foi algo bem sutil, que a Da gente cicatriz do resolveu, abdômen, né? Isso, cicatrizou soltou ali. normalmente, não Isso, teve nenhum problema. E a única isso. coisa que eu penso hoje é: quero voltar ao consultório para fazer outras coisas assim, por pura Ganha vaidade. confiança, né? Por pura vaidade. Perde um pouquinho o medo. Mas que tá ótimo, tá. Tá, agora, uma coisa que é bem interessante também, que eu queria discutir às vezes com as pessoas, ver se isso aconteceu com você ou não. A gente viu você ali, antes da gestação, né? Já estava perdendo um pouquinho, ganhando um pouquinho de peso, depois ganhou bastante peso. Era diferente, assim, as pessoas com que você. Não sei se você fazia faculdade na época, as pessoas, as famílias, familiares distantes, a relação que as pessoas tinham com você, te invejam hoje, não te invejavam depois, te tratavam melhor agora, depois? Como é que. Teve alguma mudança ou sempre foi a Daiane? Sempre tem, Sempre sempre tem. tem, sempre tem. E o que eu ouço muito de algumas pessoas, assim, não todas, né? Mas o que eu ouço muito assim: é fácil ter esse corpo fazendo uma cirurgia plástica. Assim é Uhum. fácil, quero ver na raça. As pessoas É, cutucam você mais agora. eu tenho Você prints dessas entendi. conversas. Então tá bom. Ou seja, que também é mais um obstáculo, é outro tipo de ataque, né? É um ataque, mas As eu pessoas. sinto que Tem é que ver uma. como você vai levar isso daí em Isso, eu sinto que é um consideração, né? ataque assim que merece uma resposta que seja explicativa até, porque às vezes a pessoa não tem noção do teu esforço. Então, o que eu falo para as pessoas? Então, tá bom. Então faz assim, vai lá, faz uma cirurgia plástica e É, senta na frente do sofá, da televisão, pega isso. lá tua pipoca, assiste Netflix o dia inteiro, come bastante, depois você me conta teu resultado. Sim, E fala exato. pra mim se deu certo tua cirurgia. As pessoas têm que se É, transformar internamente, né? E dessas internamente. 3 consultas pré-operatórias que você passou, Inter... você chegou a uma, depois com medo, né? Receosa, aí você também entendeu aí que, né? Você já estava num processo de mudança Sim, significativo, né? Mas entendeu que você poderia mais ainda para aperfeiçoar teu resultado. Você fez sim. todo esse preparo, né? Que
Não depende do cirurgião, né? Quando você vai fazer uma escultura, eu não sou artista plástica, mas assim, quando você vai fazer uma escultura, você fica ali o tempo todo modelando ela até que ela chegue no nível que você queira. O corpo humano, após uma cirurgia plástica, ele não fica do jeito que você idealiza. Lógico, você vai ter curvas, você vai ter uma proporção melhor, mas se você quer uma musculatura melhor, se você quer uma cintura mais acentuada, um bumbum mais firme, uma perna mais bonita, você vai ter que buscar Vai isso. ter. Vai Sim, ter que sim, buscar, sim. porque até isso tem um preço, né? Essa coisa de você achar que a cirurgia resolve tudo é uma grande fantasia, isso não existe. É uma grande fantasia e às vezes é por isso que tem muita frustração, né, de alguns pacientes com alguns cirurgiões que senta ali, vamos operar, vamos operar, vamos operar. Não, a gente tem que adequar toda essa vida para ter grandes resultados. O fato de você ter evoluído super bem, sem infecção, sem má cicatrização, dor pouca, é de você ter um organismo saudável. É isso daí que influencia. A complicação também está relacionada com, né, como é que a gente chega ali na mesa, Sim, né? sim. Sem preparo, comendo muito carboidrato, muito açúcar, a cicatrização, todo esse processo, ele vai tendo problemas, né? Então, você teve um pós-operatório bem tranquilo, porque você também contribuiu com isso, né? Sim, uma coisa que eu queria falar aqui, que a cirurgia de abdômen, a abdominoplastia, que foi perguntado, e eu até esqueci de falar. O que me incomodou um pouco, assim, foi aquela sensação de levantar o tronco. Uhum. Porque como a gente faz aquela costura da Sim, diástase, por dentro. parece que tudo está enrijecido. Então você tem que levantar a sua postura, você vai ficar muito tempo ali encurvada, você vai demorar a se posicionar, vai prejudicar a tua coluna, vai prejudicar a tua postura, até para você ter uma inclinação melhor no glúteo, Então, assim, eu tive muita dificuldade, porque meu abdômen ficou muito esticado, muito mesmo. Sim. Ficou bonito, ficou bem Uhum. definidinho. Mas ele dá Nossa, uma ficou muito sensação. firme. Mas a sensação sei lá, nos 3 primeiros meses, quando você senta e levanta, é uma sensação muito diferente, Boa, boa, né? bom explicar Uma mesmo. sensação assim, acho que muita gente pergunta isso e tem um pouco de receio, fala: "Nossa, eu me senti estranha", porque parece que tá tudo assim. Aí quando você levanta, aquilo abre assim, é uma sensação Olha muito só, estranha. olha só. É uma É, se vê, vê se o Cláudio, que ele isso? não Uma aparece aí. ele não veio, mas Esse daqui, isso daqui é, gente, como assim? isso daqui é coisa. Eu conheço o marido dela, viu? Esse daí. Meu Deus, aí eu fiquei vermelha, foi o reflexo da Conheço que figura. lindo. Ele dá um Muito jeito. obrigada, nossa. Ele dá um jeito de aparecer. Vamos ver esse Ele dá um cartão aí. jeito de aparecer, exatamente. Mas Nossa, que lindo, ele é assim obrigada. mesmo, apaixonado, né? Nossa, maravilhoso. Apa- E é girassol, ele sabe que eu adoro. Girassol com Nossa, ele rosas, olha sabe lá. que eu gosto muito. Apareceu aí. Ah, perdi até o rumo aqui, mas é Perdeu. isso. A gente. É isso aí. Obrigada mesmo, Cláudio. Nossa. Não, Ele sabe a importância que ele tem na minha vida, ele sabe ele o é carinho. apaixonado. Nossa, ele sabe o respeito que eu tenho por Isso que eu ele, ia o falar, a carinho. gente conhece, né, Demais, o teu caráter, a demais. tua figura. Ele só é muito ciumento, né? Mas eu também sou. Os- Aí ah, fica Aí fica compatível. compatível. Não tá bom. Então a gente tá aí junto há muito tempo, compartilhando. E eu lembro, outra coisa muito importante aqui, maridos, por favor, Olha lá. quando suas esposas forem ao centro cirúrgico, sejam companheiros, sejam caridosos, porque é um momento tão sério, né, doutor? A gente fica tão fragilizada, né? Fragilizada. Aquele medo, aquela insegurança. E o marido ali, a companhia faz toda a diferença. O Cláudio fez toda a diferença ali, naquela sensação de ter alguém por perto, cuidando. Nossa, eu me senti muito segura. Me senti segura demais, demais, demais. Foi a melhor sensação da vida, Foi, ele né? estar ali. Carinho. Foi, Nunca era foi. um momento que a gente fica mais E a frágil, escolha né? também, quando ele me ajudou a ir lá no consultório, ele falou: "Nossa, gostei do médico, vai firme, é legal". Então tudo isso conta muito.
Tudo sim, isso é muito importante. sim, sim. É. Tá, aí então dá pra tomar um vinho, dá pra comer um Dá chocolate, demais, dá só, demais. né, ir se Gente, conhecendo é sério, não vai dar uma de Graciane de levar tua marmitinha pro restaurante, pelo amor de Não, Deus. exatamente. É por isso que a gente não tem continuidade, por isso a gente não consegue manter, por isso que você já desistiu, né? Já fiz 40 anos, tô com 3 filhos. Não, já desistiu, não tem que desistir, né? É possível, tem vida, né? Sim. Essa é a parte da alimentação. E como é que tá a tua rotina de atividade física? Olha, eu treino todos os dias. Isso é Você tem prazer no treino? Então, demais. Eu amo, tem gente que tem essa liberação de eu serotonina. amo. Não é o meu caso, tá, Não gente? é? Mas tem gente que vai, tem um prazer inenarrável naquilo. Toda vez eu É, pergunto é, pra ele. eu não tive essa felicidade ainda, meu corpo não libera essa serotonina toda quando eu faço esforço, mas ele também precisa, né? Então eu vou do mesmo jeito, né? Eu, Bom, eu vou do mesmo jeito. Mas a minha, é a muito minha puxado, vai. rotina, não, a minha rotina é muito tranquila. Por quê? Porque eu gosto. Então, assim, Sim. todos os dias, 5 horas da manhã, eu estou de pé. 5 horas da manhã é minha rotina. Eu levanto às 5, 5h30 eu desço, e eu treino exatamente 2 horas por dia. 2 2 horas? horas por dia eu treino. Caramba! Numa velocidade tranquila, no meu tempo, faço meu cardio, às vezes não faço. Divido meu treino braço, perna, abdômen e treino numa satisfação muito bem, muito tranquila, muito É o boa. teu momento de É o meu cuidado pessoal momento. ali. E eu sempre prefiro ir na parte da manhã, porque eu tenho uma sensação de que eu não perdi o meu dia. Sim. Então eu termino meu treino cedo, Porque eu assim, você volto treina bastante, né? 2 horas é muito, bastante. muito, Não precisa de tudo bastante. isso, tá, gente? Não precisa, exato. É que ela tem prazer ali, Eu né? tenho prazer. Sabe, o prazer. Olha, o meu treino de 2 horas, ele é um treino porque, assim, eu chego, eu sento, eu tomo água, eu faço o braço, eu sento de novo. Eu não consigo treinar naquele ritmo acelerado. Eu Entendi. treino no Sim. meu Você modo. faz um Eu descanso para curto meu a meu musculatura momento ali. recuperar. Isso já deu muito o que falar, viu? Já deu muito o que falar, porque entra o pessoal da manhã, eu tô lá treinando. Sai o pessoal da manhã, eu continuo treinando. O pessoal fica: "Você vai ficar aí?" Eu falo: "Vou". Então, assim, é o meu estilo de vida, é o que eu gosto de fazer. Você não faz outras coisas? Pô, Faço. muito, né? Muitas Muito. outras coisas, inclusive converso com as pessoas o dia inteiro. Eu aprendi essa coisa de conversar, primeiro porque eu falo comigo mesma na frente do espelho. "Oi, bom dia, você tá bem? Você tá ótima? Você tá linda, maravilhosa. Vamos lá, o dia começou". Aí eu já entro no carro falando, eu mando mensagem pro pessoal que tá lá me acompanhando no Instagram. Eu falo com o pessoal que me manda mensagem, eu respondo E todas assim, as mensagens, nesse todas. momento que você falou isso, tá cheio de gente querendo saber qual é o teu Instagram, né, para Eu vou acompanhar essa rotina, para ver que ela também pode se transformar, que legal. só que é um Instagram ainda É fechado, né? fechado, mas vai dar tudo certo, É um Instagram calma. fechado. Ela Vai dar tudo tá certo. desenvolvendo, A exatamente. gente tá Tem todo desenvolvendo. esse potencial aí de É, inspirar, né? Porque ela também quer, assim, quer a gente inspirar, né? quer inspirar Só que a gente pessoas. sabe, né? Uma vida aberta, uma vida aí, tem os Tem um prós e os contras, preço. tem um preço. Ela é uma pessoa super reservada, ela não faz por vaidade. É verdade, não faz por vaidade, É não faz verdade. para se exibir, né? Se fosse por isso. Então, ela, infelizmente, tá cheia de gente querendo. Eu não sei que dia vocês estão assistindo esse podcast, mas hoje, no dia da gravação, ainda é fechado. Mas pode ser que vocês procurem, a gente vai deixar aqui depois o Instagram dela aqui, @Diana, Lá tá Dai, underline Boarque. Dai_Buarque. Isso, tá É, lá, assim. mas aí procura lá, vamos ver, quem sabe o dia que você Você vai estiver você assistindo vai esse vídeo, conseguir chegar lá, você vai estiver ver. assistindo, tá? Porque realmente ela é bacana, porque ela gosta de falar, tá aqui, Muito. meu Deus, tu- ela tem uma desenvoltura gigantesca que eu tô tentando desenvolver aqui, né? Não chego nem perto, mas é impressionante, mas é uma pena. Mas e também você falou que você tem esse projeto Sim, eu tenho um de projeto. inspirar, Sim, né? Isso sim. é legal, né? Porque você já conquistou bastante coisa, e a gente quer que as pessoas venham com a gente, né? É. Cresçam junto, né? Tá nesse projeto aí de inspirar. De repente você vai criar um canal só para Sim, poder estar só pra conversando sobre um pouco isso. mais reservado, É. e que ainda não tem, mas aí vocês procuram lá. Procuram pelo Na nome. verdade, assim, o meu Instagram é fechado, eu sou casada, muito bem casada, né, a gente sabe que a Não, vida olha aqui, ó. aberta ó, a Olha aqui. vida aberta hoje ela tem um preço. Meu marido
é uma pessoa muito séria na cidade de Guarulhos, um empresário. A gente tem todo esse cuidado com a vida aberta, mas isso não significa que seja uma coisa engessada. O que acontece? Tem outras formas A gente tem de outras se expor. formas de se expor e expor o nosso conteúdo. Na verdade, eu tenho um prazer imenso de não te ver bem, mas te ver melhor do que eu. Então, Sim. a minha intenção é realmente acordar, Isso é te do fazer. professor, que é a tua vocação inicial que você falou, né? Eu queria ser Eu pedagoga, quero te né? passar. Isso, exatamente. Esse sentimento de ver o De ver a aluno melhor que pessoa o mestre, melhor, exatamente. de É sobre repente, isso. é É sobre isso. sobre Eu acho isso. que tá faltando isso daí, então, para você conseguir, né? Porque assim, nosso propósito, né? Associar tudo isso, esses ganhos, essas conquistas que você já teve e, e inspirar, né? É, porque Ensinar. assim, em algum momento, essas frases assim, ó. Nossa, sabe aquele dia que você falou comigo? Mexeu muito comigo, me fez bem. Nossa, olha, teve um dia que eu estava muito chateada e eu ouvi teu conteúdo. Em algum momento, isso me incentivou a trazer para você um conteúdo que te fizesse realmente acordar com uma motivação melhor, com uma ideia melhor do que é, principalmente as mulheres, do que é ser mulher, do que é ser mãe, do que é ter uma vida diferente, de que você não está acabada, não está velha, não está no canto, você tem ainda um futuro pela frente, você pode estudar, você pode ser melhor, você está viva, né? E aos homens também, mas aqui o conteúdo, a gente está muito focado às mulheres, né? Sim, Hoje a gente sim, está sim. focado às mulheres. Hoje estamos. Hoje a gente Sim, está bem sim. focado nisso. Então, o meu prazer hoje é levar isso para as pessoas, é através da fala, do olhar, da expressão, te fazer acreditar que é possível você fazer essa virada de chave. É. Né? Fazer essa virada, poxa, eu vi aquela moça falando, eu gostei, eu vi aquele médico falando, eu gostei, eu vou melhorar. Hoje é o meu primeiro dia, hoje é o dia 1 de 1. Sim, Vamos sim. contar Eu assim, tenho né? certeza que a gente tocou alguém aí, com Com certeza, certeza, com né? certeza, Sim, sem dúvida. com A gente certeza. vai dando voz aí. Você tem a voz aí ao redor, que já é bastante, né? A gente tem que começar mudando dentro de casa, né? De repente, nossa casa ali Sim, tá um transtorno. A gente tem que começar dentro de casa. As pessoas ao teu redor, você já procura inspirar. Hoje a gente tem essas redes sociais que dão voz aí imensa, né? A um público imenso. Mas realmente, de repente, você tem ideia de criar um canal, né, uma coisa mais reservada, mas você tem que levar isso mesmo para as pessoas, porque é a prova de que tudo é possível, né? Você tá com uma saúde de aço, a pessoa fala, fiz 40 anos, começam a aparecer os problemas. Imagina, é o que você deixa acontecer com é, você, né? é. De repente você tá aí com um corpo aí que você não tinha com 30, 25. Não, não. É ou não é? Até procurava ter, mas hoje eu me Sim, sinto 1000 vezes melhor. sim, Em todos os sim. aspectos, intelectual, físico, externo, interno, pessoas à minha volta, conhecimento, tudo. Eu também acredito nisso. Na verdade, assim, o tempo, eu falei assim, olha, eu tenho saudades. Você tem saudades dos 10 anos atrás? De quem era? Tanta saudade assim? Eu tenho saudade, do processo de construção. Eu Tá. acho que eu poderia ter investido um pouquinho mais. Essa saudade, acho que todo mundo tem. Aquela Uhum. coisa de, poxa, eu queria estar lá, mas é uma saudade saudável, né? Sim. Mas não de Mas a quem. Diana de hoje é muito Não, melhor muito daquela. melhor, Então, muito, exato. muito, E as pessoas, às vezes, elas muito. se entregam, né? Falam assim, nossa, eu queria voltar meus 30, né? Não, né? Não, não queria voltar A nos gente tem que 30. evoluir, né? É É. isso que eu quero. A gente tem que evoluir, né? A gente tem que estar, óbvio, bem, tem que ser uma pessoa de 50, 60 anos, boa para a idade, não uma de 50 anos parecendo 20, né? Isso não é Sim, porque impossível. cada fase é uma Cada fase, fase é né? uma fase, mas a gente tem que estar sempre bem na fase que está vivendo, né? Isso não vai deixar saudades, né? Tem que Não. viver o presente, né? E eu sempre falo que em relação à idade, à velhice, essa coisa da velhice, né? Eu sei que é meio grosseiro falar assim, mas quem não envelheceu morreu. Quem não envelheceu morreu. E eu prefiro Com certeza, envelhecer. com certeza. A E gente vai. com saúde, com minha cabeça no lugar, conhecendo e me conhecendo melhor, conhecendo pessoas. Esse momento para mim é mais um que eu vou colecionar. Com certeza, com E certeza. assim, poxa, que momento, né? Eu já tive outras oportunidades, já fiz revista, já cantei em lugares, já fiz apresentações, já fui cantora de igreja, cantora de banda.
Hoje eu tô aqui fazendo um podcast que é uma coisa atual, que não tínhamos antes e Sim, que é super, que expande bastante, que alcança um número incrível de pessoas e que tem um resultado muito favorável. Então, isso para mim, isso aqui é um marco, né? Você fez um podcast? Fiz. sim, fez. Fiz. Vai divulgar. Quem Ela não vai diria? divulgar, mas eu vou. Eu vou demais. Você Não, vai ver. mas a minha rede é aberta, né? Os É, amigos, então, ela nossa. não vai, mas exatamente, a gente vai. Mas realmente, olha, eu fiquei realmente. Já sabia das capacidades, do que ela podia inspirar aqui, mas eu fiquei impressionado, né? Sério? Pelo Que amor de legal. Deus, impressionado com a habilidade, né? Que realmente gosta de falar, fala demais. Eu tô em desenvolvimento dessas habilidades, né? Daqui a 10 anos, faz, poxa, que bom que hoje eu sou o Rafael mais comunicativo. Mas eu estou impressionado, eu fiquei satisfeitíssimo. A gente já conseguiu, não parece, mas já 50 minutos aqui, estamos indo para E nem parece, uma né? hora de bate-papo, Nem porque é muito parece. prazeroso, né? Uma hora de bate-papo. Eu queria agradecer demais, demais, de coração, assim, você por ter vindo, porque assim, dependeu um tempo aí da vida dela, né? 5 filhos, profissional, cuidados com o lar. E assim, veio aqui, disponibilizou esse tempo não para me ajudar, para ajudar você que está Isso assistindo aí. aí, né? Isso aí. Para se inspirar, tudo é possível, não é difícil, não é, né? É uma mulher comum, né? Não é artista de cinema, Não, não. ela não é. Mas assim, é como todo mundo que está em casa assistindo, né? Isso aí a gente vai conquistando com essa mudança interna, inicialmente, né, Daiane? Sim. E se tem mais alguma coisa para falar aí para as pessoas, Eu queria queria, finalizar. eu queria deixar essa mensagem, que as pessoas, todas as pessoas, têm o seu valor. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu valorizo cada ser humano, eu valorizo cada pessoa que por algum motivo vai se dispor aí a passar lá no YouTube e falar, nossa, deixa eu assistir aqui essa moça falando, deixa eu ver aqui o que esse médico tá falando. E eu acho que isso é muito importante e, de alguma forma, isso vai trazer um efeito magnífico. Se uma pessoa for alcançada com o que a gente conversou Sim, aqui sim, hoje, nós vamos ter um resultado de milhões, sim, né? sim, Eu considero muito isso, porque eu acho que as pessoas têm o seu valor. claro. Uma pessoa Uma mudada é uma pessoa, família que se mudou, exatamente, é uma futura empreendedora que vai mudar outras famílias, exato. é uma diferença que Se eu faz, sem conseguir dúvida. mudar a vida de alguém aqui com a minha fala e o doutor com a fala dele, eu já vou ficar muito satisfeita, muito feliz. O alcance para mim, de milhões de pessoas não é diferente para o alcance de uma só pessoa. Então, eu quero agradecer por essa Sim, oportunidade aqui única que eu tive de estar aqui hoje, me apresentando a minha vida, a minha formação, a minha família, expondo quem eu sou de forma muito tranquila, muito assim, ó, à vontade, num lugar bacana, com uma pessoa bacana e de extrema confiança. Isso para mim não tem preço. É o resultado de que eu tô indo no caminho certo, com né? certeza, com certeza. Eu tô fazendo a coisa certa e aí as coisas boas elas vêm. Muito Maravilha. obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.